Muito bom dia! Começando a nossa aula de número 184 e o tema da nossa aula de hoje é sobre hábitos para fortalecer o seu coração. Na aula de hoje eu vou te explicar por que é importante você fortalecer, você cuidar bem e proteger o seu coração, e também eu vou te explicar quais são os hábitos que eu, Pri, uso, tá? Todos os dias para conseguir fortalecer e guardar bem o meu coração. Você que está aqui ao vivo comigo, seja muito bem-vinda. Por favor, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Bom dia, Flávia. Bom dia, Eliane. Coloca pra mim também se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá? Bom dia, Drica, Dark, Marcela Freitas, Cris Silva. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Glau, bom dia. Joyce. Acho que aqui é Ana Paula. Tudo certo pra vocês? Bom dia, Rosângela. Olha só, fala pra mim, tudo certo? Ok, vocês já responderam. Coloca pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Caso você seja aluna novata, seja a sua primeira vez aqui comigo, tá bom? Eu vou te dar as boas-vindas, vou me apresentar pra você, explicar como que você vai fazer pra estudar a Bíblia aqui comigo. Se você não sabe, o nosso intuito aqui, né, o meu propósito é o quê? Estudo da Bíblia para mulheres, específico, tá bom? Então, ó, tô gostando de ver, tem várias alunas ao vivo. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver. Antônia, Cris, Marina. Olha, tanta gente novata, que coisa boa. Sejam bem-vindas. Aline, Carla, Ana Paula Lima também, Rosângela, Gisélia. Sejam todas bem-vindas, tá? Então, você que é veterana já vai me ajudando aqui a receber bem as alunas novatas. Eu quero me apresentar pra vocês. E antes de eu me apresentar, vamos fazer o seguinte, ó. Você vai convidar amigas suas que você sabe que amam estudar a Bíblia, tá bom? Pra virem estudar com a gente. Aqui embaixo tem 3 pontinhos. Você vai clicar neles, vai aparecer um aviãozinho de papel e você vai conseguir compartilhar essa live com outras pessoas. Uma coisa que sempre me perguntam, hoje eu vou avisar aqui, é: Pri, essa aula vai ficar gravada? Vai sim. A gente vai deixar ela disponível por 24 horas lá no meu canal, tá bom? Então, pra você que tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Meu nome é Priscila, sou casada com Técio. Eu e Técio, nós temos um filho, o Azaf, de 8 anos. E, além disso, nós somos pastores auxiliares da Seven Church. E também a gente tem a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. E aí, na nossa empresa, nós trabalhamos, né? Temos alguns trabalhos, todos eles são nessa parte digital. E eu, Pri, cuido da parte aqui do nosso trabalho, que é o estudo da Bíblia para mulheres. Pri, que legal, cheguei no seu perfil hoje. Como que eu faço para estudar a Bíblia com você? Você tem algumas opções, tá? Para trilhar o seu caminho de estudo da Bíblia aqui comigo. Você já começa, né? Pelos conteúdos gratuitos que a gente libera para você. Então, toda quarta-feira, às 10h07, a gente tem aula aqui ao vivo no Instagram. Já se programa, já anota aí na sua agenda, separa esse tempo pra gente estar aqui juntas. As aulas são gratuitas e para você receber aviso das aulas, receber material extra, né, resumos que eu vou liberar, avisos de coisas importantes, você entra lá nos nossos grupos de aviso. Pri, não tô nesse grupo. Como que eu faço pra entrar? Eu vou deixar o link lá nos stories hoje, quando eu terminar a live, tá bom? E vou deixar também no link da bio, caso você esteja assistindo essa aula aqui gravada. Importante, falando em aula gravada, no nosso canal do YouTube tem vários replays de aulas gravadas. Se você tá vendo essa aula aqui através do YouTube, você pode me ajudar também, compartilhando essa aula com suas amigas, deixando o seu like aqui no vídeo e se inscrevendo aqui no canal, caso você não seja inscrita ainda. Então, vamos lá. Como que você pode começar os seus estudos comigo? Nas nossas aulas aqui dia de quarta, tem também um arquivo de aulas enorme lá no meu canal do YouTube. Em algumas datas específicas a gente tem cursos gratuitos. Deixa eu ver o seguinte: quem tá aqui, que tava comigo lá no curso de Ruth que a gente fez no começo de mês, acho que foi do dia 1 ao dia 7 de março. Tem alguém aqui que fez comigo o curso gratuito de Ruth? Coloca aqui pra mim sim ou não, fala se você gostou, se te ajudou, tá bom? Então, pontualmente, a gente tem também esses cursos, certo? E aí, além disso, a gente tem
os conteúdos, os cursos e mentorias avançadas. A gente tem mentoria à fonte, tem clube do livro. Alguns deles estão fechados no momento, tá bom? E outros você vai conseguir entrar em qualquer momento e vai conseguir participar, tá bom? Feita essa rápida apresentação, ai que coisa boa, tô vendo várias alunas aqui do curso de Ruth, ó. A Fran, a Débora, Elissandra, Dolores também. A Linda diz que gosta muito das aulas, tá sempre compartilhando e assistindo. A Nanda Arte falou que tava. Ivanete, Eliane, Suelen, Drica, ó, várias alunas aqui, tá bom? Ó, eu fiz e foi maravilhoso. Show, amei o curso de Ruth. Então fica ligada, tá? Quando a gente tiver um próximo curso gratuito, eu sempre aviso, gente, tudo aqui pelo Instagram, tá bom? E lá pelo nosso grupo de avisos que fica no WhatsApp, tá bom? Então, vamos para nossa aula de hoje. Vocês já compartilharam? Coloque aí para mim um ok. Já compartilhou? Camila, meu bem, essa parte de suporte, fala comigo pelo direct, tá? Me chama no direct que eu te ajudo. Beleza? Vocês já compartilharam? Dá um ok aí pra mim. Compartilha pra vir mais gente. E aí, ó, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho, você que é igual a mim, que ama anotar, tá bom? E vamos pra nossa aula de hoje, beleza? O tema da nossa aula de hoje é hábitos para fortalecer o seu coração. Quem aqui tem consciência que precisa guardar bem o coração? Quem aqui já sabe disso? Talvez você já tenha lido lá na Bíblia, Provérbios capítulo 4, 23. Talvez você já tenha passado por experiências que tenham gerado dor e você entendeu que quando você consegue proteger bem, guardar bem o seu coração, evita muitas coisas. Quem aqui tem essa consciência? Coloca aí, eu já, né? Ou preciso entender melhor. E a primeira coisa que eu quero explicar na aula de hoje pra você é por que é que nós precisamos cuidar bem do nosso coração. E uma coisa que eu preciso deixar bem claro pra vocês é o seguinte: guardar o coração não é que você vai se tornar uma mulher seca, uma mulher que ninguém penetra no seu coração, uma mulher que fica ali, né, fechada no seu lugar e que ninguém mais pode penetrar. Ai, Pri, eu fui decepcionada por uma amiga, eu nunca mais vou ter uma amiga. Isso não é guardar o coração. Isso é você construir uma muralha e se isolar. Não significa dizer que o seu coração vai estar protegido. Porque existem vários perigos. Existem perigos externos, né? Pessoas, pensamentos, palavras, situações, acontecimentos. E existem também perigos internos. Coisas que estão dentro do seu coração. Então, por exemplo, é como o seguinte: se você tem um dodói e um corte na sua mão, certo? E você pode cuidar, você pode tratar. E claro que você tem que proteger aí esse corte, né? Pra não bater de novo, pra não magoar, ok. Só que se você só isolar esse machucado, se você fechar ele, ninguém entrar, ninguém, né? Ninguém entra, ninguém sai, aí nesse corte, o que vai acontecer? O seu dedo vai inflamar e essa ferida vai piorar. Então, quando eu falar aqui pra você sobre guardar o coração, eu não estou falando sobre você, né, subir uma montanha, se manter isolada. Por quê? Nós, seres humanos, nós somos criadas para o relacionamento. O que é que Deus diz lá em Gênesis? Não é bom que o homem fique só, por isso eu farei para ele uma companheira. Então, nós somos projetadas, pensadas por Deus para ter relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Entendido até aqui? Quero fazer um combinado com você. Sempre que eu falar algo, né, que virar uma chavinha na sua cabeça, que diz assim: poxa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Poxa, isso aqui é algo importante pra mim. Gostei disso que a Pri falou, né? Entrou aqui no meu coração, tá me ajudando de alguma forma. Você vai colocar aqui, vai digitar nos comentários o nosso símbolo do foguinho, tá bom? Digita aí o símbolo do foguinho, beleza? Pra eu ver se você tá ligado aqui comigo, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto da nossa aula de hoje é: por que a gente precisa cuidar bem do nosso coração? E aí a base para isso é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E ele diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você tá aí com a sua Bíblia aberta, tá? Pega aí essa parte do acima de tudo. Eu li agora Provérbios 4, 23, tá?
Pega aí esse acima de tudo. Quando diz acima de tudo, não é no sentido de altura, né, de posição, é no sentido de hierarquia e de urgência. Em algumas versões aí, talvez seja essa sua versão da Bíblia, vai dizer assim: antes de qualquer coisa, a coisa mais urgente, a coisa mais importante que você tem que fazer, precisa ser guardar o seu coração. E quando o sábio, ele usa aí a palavra guardar, o verbo no original hebraico, a palavra que ele vai usar aí é a palavra de guardar, não como esconder, não como simplesmente você ocultar esse coração, mas é guardar como se você fosse pegar um tesouro, uma pedra, um diamante assim muito precioso. Pensa assim, a coroa da Rainha Elizabeth, né? Que ela faleceu, não vai mais usar. Vamos guardar aqui as pedras preciosas aqui da coroa da rainha. Então aquilo não é simplesmente escondido em qualquer lugar. É guardado num lugar forte, num lugar que tem vigilância constante, num lugar que tem senha para entrar. E não é que ninguém entre lá naquele cofre, é que ele tem uma proteção extra. E é isso que o sábio está dizendo aqui pra gente, que nós precisamos proteger o nosso coração. Ele está falando aqui da urgência, ele está falando aqui da importância de proteger o coração, mas ele está falando também da diligência. E observa o seguinte, ele diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A palavra de Deus está aqui dizendo pra gente o seguinte: quem tem que guardar o nosso coração, eu guardo o meu coração e você guarda o seu coração. Aqui ele não diz: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, e aí você vai contratar a segurança externa para guardar o seu coração. Você vai terceirizar essa segurança. E aqui a gente já começa a perceber o primeiro erro que a gente comete. Muitas vezes, né, o que a gente pega? A gente pega o nosso coração e a gente terceiriza, a gente coloca ele nas mãos de outras pessoas. E quando aquela outra pessoa, né, um amigo, um namoro ou um marido, uma amiga, um filho, às vezes a gente coloca o nosso coração em situação quando algo acontece diferente do que a gente quer, quando a pessoa nos magoa, quando ela é falha, como todas nós somos, e as pessoas vão falhar e vão nos decepcionar, a gente fica ferida. Mas o erro, tem o erro lá do outro, tem a outra pessoa que magoou, mas o erro começa em nós. Por quê? A gente não pode terceirizar esse guardar o coração. Claro que você não vai cumprir essa tarefa sozinho, você faz ela junto com o Espírito Santo de Deus, mas você não pode terceirizar. É como se eu tentasse chegar assim para um nutricionista e eu dissesse assim: olha, eu venho aqui na consulta, eu vou te pagar todo o dinheiro que você me pedir, mas é o seguinte, eu não vou fazer a dieta, você vai fazer a dieta por mim e eu vou emagrecer. Vai funcionar, minha gente, esse tipo de dieta? Coloca aí pra mim, sim ou não. Vai funcionar eu ir no médico, ele passar um tratamento, eu ir no personal trainer, a pessoa me passar um tratamento e eu dizer: não, você faz e eu colho o resultado? Não funciona assim. E não funciona assim também no nosso coração. E Pri, por que eu preciso guardar o meu coração? Eu entendi que é urgente, eu entendi que sou eu quem tenho que fazer isso, é minha missão, né? É minha função. E às vezes até a gente brinca assim, né? Nossa, fulano cuida da vida de todo mundo, mas não cuida dela mesma. Muitas vezes a gente tá tão ocupada cuidando da vida do outro, tentando inclusive guardar o coração do outro, que nós não fomos chamadas para fazer isso, e a gente descuida do nosso. A gente se ocupa tanto, vive tanto em função dos outros, que a gente se esquece de guardar o nosso próprio coração. E por que a gente tem que guardar o nosso coração? O versículo termina dizendo assim: porque dele procedem as fontes de vida. E em outras versões, em outras traduções, ele vai dizer o seguinte: olha, guarda bem o seu coração, porque é daí que provém todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. E a gente já sabe que a boca fala do que tá cheio o coração, é Jesus quem diz isso, tá? E aquilo que nasce no seu coração vai virar uma ação. Então, aquela ação, se ela se repete, ela vai virar um hábito, ok? E aí, depois que ela vira um hábito, ela vai moldando o seu destino. Então, vamos lá. Eu tenho um pensamento de que não tem problema eu comer de qualquer jeito. É um pensamento que tá aqui, eu posso comer o que eu quiser,
Tá aqui esse pensamento, esse sentimento de comer tudo que vem pela frente, comer as minhas próprias emoções. Ok, é um pensamento. Até aí não tá fazendo mal, mas ele vai se transformar em palavra, vai se transformar em ação. E se eu construir na minha vida o hábito de comer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, o que é que vai acontecer? Eu vou desenvolver, no mínimo, algumas doenças crônicas. Vocês estão entendendo, gente, até aqui? A linha de raciocínio é o seguinte, na Bíblia, o coração, ele é o centro do ser humano. É a sede das nossas emoções, é as vontades, é onde as decisões são tomadas, ok? Se você não guarda bem o seu coração, a sua capacidade de decidir, ela fica comprometida. A sua capacidade de agir fica comprometida. Se o seu coração, ele tá mal, todas as áreas da nossa vida ficam comprometidas. Como assim, Pri? Financeira, intelectual, relacionamentos, sua vida com Deus, tudo fica comprometido, ok? Pri, como que você tem tanta certeza disso? Porque eu já fui uma mulher extremamente descuidada com o meu coração. Como assim, Pri? Você não conhecia Jesus? Você não sabia o que a Bíblia falava? Conhecia. Mas uma coisa é você saber e outra coisa é você fazer. Então tem mulheres que estão aqui comigo, tá? Que você conhece esse versículo, você já leu ele milhares e milhares de vezes, mas você nunca parou para colocar em prática. E aí a grande questão é, o que é que acontece quando eu não guardo meu coração? Pri, quais são os sintomas que eu vou viver na minha vida? Porque assim, às vezes, ninguém, gente, decide, acorda um dia e diz assim, ai, vou desproteger o meu coração, vou entregar o meu coração nas mãos de qualquer pessoa, vou deixar pisarem, me fazerem de gato e sapato. Eu estou decidida a destruir o meu coração e permitir que ele seja atingido por muitas flechas. Eu, Pri, pelo menos, não conheço, né, nenhuma pessoa que em sã consciência fale isso. Então, muitas vezes, o nosso coração ele está enfraquecido e a gente não percebe. E foi isso que já aconteceu comigo. Eu conheci a Bíblia, mas eu não colocava em prática. E aí, o resultado disso é que o seu coração, ele vai enfraquecendo, ele vai adoecendo. E mesmo pessoas que conhecem a Jesus, que estão dentro da igreja, correm sim o risco, tá? De terem o coração ali atingido. E vamos pensar o seguinte, Provérbios, esse versículo que eu li com você agora, Provérbios 4:23, o livro de Provérbios, ele não foi escrito para pessoas incrédulas, né? O livro de Provérbios, ele não foi escrito para quem não fazia parte da cultura hebraica. Se outras pessoas que não creem em Deus quiserem pegar Provérbios e aplicar, top. Mas é um livro que ele foi escrito para prover sabedoria para quem acreditava em Deus. Quando a gente pega, por exemplo, o livro de Tiago, que é um livro que vai falar muito de sabedoria também, ele é um livro que foi escrito para pessoas que conheciam a Deus. Então, essa ordem de guardar o coração é também para nós que somos cristãs. Não são só pessoas que não conhecem a Cristo que estão com o coração em risco. Claro, óbvio que a pessoa que não conhece a Jesus, a pessoa que não tem relacionamento com Deus, a pessoa que ainda não recebeu a salvação, que ainda não tem o Espírito Santo morando dentro dela, o risco que ela corre no meio do mundo é 1000 vezes maior. Mas o que eu tô querendo explicar pra você? Que o fato de você ter Jesus no seu coração, de você ir à igreja, de você ler a Bíblia, tá? Não é uma garantia certa de que o seu coração vai estar aí todo protegido. Por quê? Eu, Pri, né, nasci num lar cristão, tava lá na igreja, inclusive servindo, mas ainda assim andei vários anos com o meu coração desprotegido. E aí, pra gente entender o que acontece, eu quero ler com você Provérbios, capítulo 25, versículo 28. E aí ele vai dizer assim, anota aí, ó, Provérbios 25, 28, tá? O sábio, ele diz assim, um homem que não sabe controlar as suas emoções, ou seja, né, o seu coração, um homem que não sabe controlar as suas emoções e as suas vontades, é como uma cidade sem muros derrubados. Quando a gente não guarda o coração, quando a gente não protege, ele fica à mercê. À mercê de quê, Pri? De tudo. Principalmente no reino espiritual, você é como uma pessoa que vai para a guerra sem estar com sua armadura.
E a gente precisa parar de romantizar a batalha espiritual e entender que ela é algo que é real. Ela é algo que acontece todos os dias, quer você acredite ou não, quer você tenha discernimento ou não. Todos os dias, Satanás está pensando, elaborando planos para roubar, matar e destruir a sua vida, para acabar com os planos de Deus na sua vida. E aí a gente, precisa entender que existe o que é espiritual, existe o que é emocional e existe o que é físico. Então vamos lá. Alguns sintomas de que o seu coração está fraco, de que o seu coração está frágil e sem proteção. O último versículo que eu li foi Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Então vamos lá. Eu vou ler aqui os sintomas, tá bom? E você vai pensando aí, se você tem ou não algum desses sintomas. Vamos lá. Você se conecta, uma pessoa de coração frágil, ela se conecta com as pessoas erradas. É o famoso dedo podre. Normalmente a gente pensa em dedo podre, em namoro. As meninas que são solteiras dizem assim, ai, Pri, eu só me apaixono por quem eu não devia me apaixonar. Eu só me conecto com pessoas que não vão ter futuro. Ok, tem essa parte, mas tem também a parte das amizades. Quem são as pessoas que são suas amigas? As suas amizades, elas fazem você crescer, elas fazem você avançar, elas levam você mais pra frente ou elas te param no meio do caminho? As suas amizades, por exemplo, você tem amigas que quando, você abre o coração para elas, seja com um problema, seja com um sonho, elas torcem por você, elas têm conselhos sábios para te dar, ou você tem aquela amiga que ela está feliz com você, enquanto o que você tem não é maior que o dela, Então, a gente tem que pensar, existe um parâmetro na Bíblia sobre amizade. O próprio livro de Provérbios vai falar muito sobre amizade, ok? Primeiro sintoma, se conecta com as pessoas erradas. Seu coração tá frágil. Qualquer pessoa entra no seu coração e isso é muito arriscado. Próximo sintoma, aquilo que as pessoas falam pra você fere muito o seu coração. A opinião externa tem o poder de controlar como você se sente, como você reage. Então, por exemplo, imagina, tô aqui na internet, toda semana tô aqui com vocês, dando aula. Imagina se o meu coração tivesse desprotegido e eu fosse dar ouvido a todos os comentários. E o coração desprotegido, ele é perigoso tanto para crítica quanto para elogio. Se ele recebe elogio demais, ele não tem um bom equilíbrio, ele se infla, ele fica arrogante. Se o seu coração está desprotegido, e normalmente a gente percebe mais isso com a crítica, Uma pessoa vem e critica você. Ai, você tá feia hoje. Nossa, que maquiagem horrorosa. Mulher, que cabelo feio. Ou então a pessoa vem, com aquele comentário em tom de brincadeira. Nossa, fulana, aumentou, um pouquinho o peso. Então, isso fere você. Isso faz você paralisar, ok? Então, pense o seguinte. Aquilo que as pessoas falam sobre mim me atinge, beleza? Próxima coisa, você não tem autocontrole. Outra coisa que pode acontecer, você ficar presa no passado. E aí isso desenvolve profunda tristeza no seu coração. Seja aprisionada por dor ou aprisionada por culpa. Próximo, você também pode ser que você desenvolva ansiedade. Pri, toda ansiedade é fruto de um coração desprotegido? Nem todas, gente? Às vezes são problemas de origem fisiológica. E de qualquer forma é sempre bom você consultar um profissional de saúde para ser acompanhada. Mas, normalmente, o coração fragilizado, ele fica como o coração de Marta, lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, quando Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, você está distraída e inquieta com muitas coisas. Outro sintoma de que o nosso coração, ele tá fraco, ele tá desprotegido, é que a gente pensa, fala e age sem sabedoria. Sabe quando você toma uma atitude e depois você pensa, poxa vida, fiz errado, ou você nem percebe, você só se dá conta quando tá no meio do problema. Outra coisa é que a pessoa que está com o coração enfraquecido, ela cai facilmente nas armadilhas de Satanás. Então vem uma pessoa e ela sopra um negócio ali no seu ouvido. Ela dá uma ideia, ela dá uma sugestão, ou vem uma seta maligna mesmo no seu pensamento. E aquilo enfraquece você, faz você duvidar, tá bom? Então, cai facilmente nas armadilhas de Satanás. Pode ser também armadilha de tentação.
O pecado tá lá. E no lugar de você estar guardando o seu coração, desviando do pecado, você vai na direção dele e se abraça com o pecado, ok? Outra coisa que acontece com o coração desprotegido, isso aqui quem vai falar sobre isso é Tiago, lá no capítulo 1, quando ele vai falar sobre quem precisa de sabedoria, deve orar a Deus, é que você se torna inconstante. Como assim, Pri? O coração desprotegido, ele não tem propósito, ele não tem direcionamento, ele é como se fosse um barco à deriva. E aí ele é levado pelo vento. É essa ideia que Tiago está dando lá em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5. Quando ele diz assim, essa pessoa, ela tem a mente dividida, ela tem o coração dividido e ela é como a onda do mar arrastada de um lado para outro. A ideia aí de Tiago é falar o quê? De um navio que está perdido à deriva. E aí, esse navio, você é arrastado. Outra coisa que a onda faz é, você constrói algo, né? Você constrói lá um castelinho de areia, a onda vem e derruba. Então, pessoas, mulheres, homens, seja, né? Pessoas que têm o coração enfraquecido, que têm o coração desprotegido, normalmente elas não entendem o propósito delas e também são inconstantes. E aí, o que mais que acontece? Você fica exausto por tentar muito e não conseguir sair do lugar. Por quê? Você é inconstante, não tem direção. Você começa e para, vai e volta, ok? Então, coloca aqui pra mim só assim, sim ou não. Não precisa dizer qual é o sintoma, tá? Você percebe que você tem algum desses sintomas na sua vida hoje? Algum desses que eu falei, né? Se conectar com pessoas erradas, se ferir com aquilo que as pessoas falam, não ter autocontrole, estar presa no passado, estar ansiosa, pensar, falar e agir sem sabedoria, cair nas armadilhas de Satanás, se sente inconstante, se sente sem propósito, sem direcionamento, está se sentindo muito cansada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a fortalecer o seu coração. Você precisa aprender a guardar o seu coração. E aí a gente tem que entender que o sábio que escreveu aqui Provérbios, quando ele escreveu isso, ele não estava só registrando pensamento, ele queria treinar o leitor dele para ser essa pessoa, tá? Que fortalece, que protege o coração. E aí, eu já compartilhei aqui com vocês os versículos bíblicos, já mostrei. E agora eu quero falar com você como que você vai fazer na prática hábitos reais, né? Para guardar o seu coração. Porque aqui, gente, eu gosto de ser uma pessoa, né? O Tess aqui diz, amor, tu é muito prática nas tuas coisas, assim. Pra mim, tudo tem que ir pra uma ação, pra um negócio real. Por quê? Se a gente ficar aqui só na teoria, né? Na parte assim, fazer uma filosofia do coração e tal. É um negócio que é importante, a gente precisa refletir, precisa trazer essa reflexão. Mas, se você entrar aqui nessa aula de hoje, anota tudo, entende tudo, mas você não coloca em prática, não vai funcionar. O seu coração vai continuar desprotegido. Eu era essa pessoa. Entrava em culto, saía em culto, anotava tudo. Gente, eu anoto quando eu vou na igreja, eu anoto todas as mensagens. Eu tenho um caderninho só para anotar as mensagens, aquilo ali que eu tô. E eu faço isso desde muito novinha. Sei lá, 12 anos eu já fazia isso, porque eu aprendo melhor escrevendo. E aí eu entrava e saía de culto. Entrava e saía, né, de mensagem, fazia seminário, fazia curso, lia livro, fazia, acontecia, tinha muito conhecimento. Mas ter muito conhecimento e zero ação não vai tirar você do lugar. Entendido isso, então a gente vai agora para a terceira parte aqui da nossa aula, que é os hábitos que você precisa fazer para fortalecer e para proteger o seu coração. Vocês entenderam o raciocínio até aqui? Coloca para mim aí o símbolo do foguinho para eu saber se vocês entenderam. Vocês fazem isso enquanto eu bebo aqui uma água. Eu separei aqui 5 hábitos, mas eu acabei de me lembrar que tem um que não tá aqui, então vão ser 6 hábitos, ok? Comentem o símbolo do foguinho se você entendeu. Eu vou falar pra vocês aqui
6 hábitos para você fortalecer o seu coração. Imagina o seguinte, ó. Assim como você precisa ir na academia para você fortalecer os músculos, ok? Pri, eu vou pra academia pra ficar magra, pra ficar bonita e tal, pra ficar toda, né? O meu corpo todo desenhado top. Acontece isso, ok? Mas o principal de você ir, por exemplo, na academia e fazer exercício de musculação é fortalecer o seu músculo. Pra quê? No decorrer, com o passar do tempo, você vai evitar dores, você vai evitar fraqueza. Então, você se faz forte. Então, assim como você cuida, alimenta, nutre bem o seu corpo, você precisa fazer também com a sua mente e com o seu coração. Pensa comigo que desperdício seria você ser, né, uma mulher cheia de saúde, mas ter o seu coração dodói. E entenda o seguinte, se o seu coração está doente, se o seu coração está fraco e desprotegido, ainda que você cuide de tudo no seu exterior, que você viva dentro da academia, que você vá toda semana no salão, que você faça unha, use maquiagem, faça tudo, não vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde, a casa vai ruir. Por quê? O coração é a base, é a raiz da sua vida. Se a raiz da nossa vida está doente, todas as outras áreas da nossa vida vão adoecer, beleza? Então vamos lá, 6 hábitos para você fortalecer o seu coração. Primeiro, buscar Deus em primeiro lugar. E por que tem esse primeiro lugar aqui? Não é só buscar Deus, é porque se Deus ele não for o primeiro na nossa vida, se ele não estiver no centro da nossa vida, o nosso coração ele já vai entrar em colapso. Porque o que acontece? Nós somos criadas, o nosso coração ele foi criado para ser um altar de adoração, ok? Você pega esse altar de adoração que foi criado exatamente do tamanho de Deus, e se não me falha a memória, agora eu tô na dúvida se é Agostinho que fala isso. Eu acho que é. Que ele explica que o nosso coração ele tem um rombo gigante, um buraco enorme. E a única coisa que preenche isso é Deus. Imagina comigo o seguinte. Eu pego esse coração que tem essa necessidade, essa fome, essa sede de Deus, essa inquietação constante, tá? Por ser preenchido, por ser saciado por Deus. E eu tento resolver o problema colocando outra coisa. É como você tá com sede e no lugar de beber água, você beber Coca-Cola. Não vai matar a sede. É como você, né, pegar ali um prato que é enorme e colocar uma ervilhazinha no meio e dizer, não, agora o prato está preenchido. Não vai ficar preenchido. E isso é você cometer pecado de idolatria. Todas as vezes que você tirar Deus do centro da sua vida, que ele deixar de ser a sua prioridade, e você colocar outras coisas, outras pessoas ou você mesmo, isso vai desestabilizar completamente o seu coração, vai desalinhar e a sua vida vai entrar no caos. Como que eu sei disso? Sei porque eu já passei por isso, mas também eu já atendi algumas mulheres, por exemplo, que elas estavam assim, numa crise enorme no casamento, caos. Eu vou me divorciar e não sei o quê, e tá acontecendo isso, aquilo, outro. E todas as vezes que eu vou sentar com uma pessoa, seja qual for o problema, a primeira pergunta que eu faço é, como que tá o seu relacionamento com Deus? E a pessoa fica, não, mas meu problema é no meu casamento, não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com oração. Só que tem tudo a ver. Por quê? Normalmente, né, 99,9% das pessoas que eu sento e converso, elas pegaram o marido, o dinheiro, o filho e colocaram no centro do coração. Elas pararam de buscar em Deus e estão procurando em outras pessoas, em outras coisas, aquilo que somente Deus pode dar. Então, a primeira coisa, a mais importante que você precisa fazer para ter um coração forte, para ter um coração bem protegido é fazer de Deus a sua prioridade. E aí, gente, isso precisa envolver o seu tempo, né? O seu investimento. Eu sempre falo nos 3 T's. Tempo, talento e tesouro. Não vou conseguir explicar aqui tudo, porque, né, a gente tem que avançar para os outros hábitos. Mas é você trazer Deus para ser realmente a prioridade da sua vida. A base para isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão, todas essas coisas, né, que ele fala na parte anterior do capítulo, vos serão acrescentadas. Então, o primeiro hábito é
Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, ok? Entendido o primeiro hábito, vamos para o segundo. O segundo é que você precisa estudar a Bíblia. Pri, por que você usou aí o verbo estudar e não apenas ler? Porque eu já falei isso com vocês em outras aulas, mas é importante frisar. A leitura, ela é importante, mas ela é o primeiro passo do processo. É como se a leitura fosse ali aquela mastigação mais rápida. Para você obter realmente os nutrientes ali, a leitura é o que está acontecendo aqui, ó, no topo, na sua boca. Você está mastigando. A nutrição de verdade vem quando a comida desce, vai para o seu estômago, vai ser quebrada ali as proteínas, as vitaminas, né? Para ir para a sua corrente sanguínea e alimentar as suas células, alimentar os seus órgãos. Então você precisa digerir a palavra, meditar na palavra, aprofundar. Se você quer desenvolver sabedoria, se você quer fazer com que o seu coração seja mais forte, você precisa comer a palavra, se alimentar dela. E essa alimentação, ela não dá para ser feita só no nível superficial. Essa alimentação não tem como ela acontecer de uma hora para outra. Como assim, Pri? Você não exige, gente, como você se alimentar espiritualmente, por exemplo, lendo um livro de devocional. Como assim, Pri? Aqueles livros, né, que tem lá um versículo, tem uma meditação que foi outra pessoa que fez, não foi você que refletiu. Você tá comendo da comida que outra pessoa preparou. É muito bom, é maravilhoso, traz ensinos, mas você precisa comer comida de verdade. Comida de verdade a gente tem na Bíblia, estudando a Bíblia. Olha só, a gente já vai fazer quase mais de 40 minutos aqui de aula. E toda a nossa aula, ela tá baseada em um versículo. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O que a gente está fazendo? A gente está aprofundando nesse versículo, meditando, mostrando como ele se relaciona com outros versículos. Então você precisa parar de comer comida pronta. Imagina, pensa comigo o seguinte. Uma mulher adulta, né? Uma mulher que tá aí avançando, ela conseguiria se sustentar, biologicamente falando, tá? No corpo dela, comendo só fast food? Coloca aí pra mim, se tiver alguma nutri, se acuse, coloque aí pra mim sim ou não, tá? Não precisa nem a gente ser formada pra gente saber disso. Você conseguiria ter força nos seus músculos, ter força na sua mente, pensar bem, andar bem, se mover bem, se você vivesse de comer só miojo? Ou então só leite? Ia funcionar? Coloca aí pra mim, sim ou não? Ó, uma já respondeu, não. E aí, a gente não faz isso com o nosso corpo, certo? Que é algo passageiro. A Bíblia diz que a gente tá aqui, que a nossa vida, ela é como um sopro, ela é como um vento. Um dia a gente tá aqui, de uma hora para outra pode ser que a gente não tá. A gente tem um maior cuidado com o nosso corpo, ou pelo menos deveria ter, né? Alimentando bem, cuidando, exercitando, dando a comidinha certa, tomando vitaminas, repondo ali um hormônio que tá faltando, repondo uma vitamina. A gente tem o maior cuidado. Agora pensa comigo. Como que a gente tem cuidado com algo que não é eterno, que é passageiro, e aquilo que é eterno, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, tá ao Deus dará. Porque cargas d'água, a gente acreditou de alguma forma, a gente acha, né, que comer comida pronta, pegar algo que alguém já preparou, requentada ainda por cima, vai nutrir a gente espiritualmente. E o que a Bíblia quer, e está lá, gente, em Hebreus capítulo 10. Eu vou até abrir aqui, eu nem tinha separado, mas eu vou ler aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui bem rapidinho. Lá em Hebreus, o autor vai falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, é Hebreus capítulo 5, tá? A partir do versículo 11. O autor da carta de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 5, 11. Existe muito mais que eu gostaria de falar nessas linhas, ou seja, do que ele estava explicando lá na carta. Mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando a outros. Mas, em vez disso, vocês estão
regredindo a tal ponto que precisam que alguém lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. Tipo assim, o autor de Hebreus foi muito educado. O que ele estava dizendo? Cara, vocês são um bando de criança mimada, imaturo, vocês precisam crescer. Né? Se fosse na tradução da Pri, seria mais ou menos isso. E aí ele continua no versículo 13, ó. E quando uma pessoa se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito a diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e aprender a distinguir o certo e o errado por meio do constante exercício. Ou seja, Deus está dizendo aqui pra gente que a gente não nasceu para ser bebê na fé. Nós somos chamadas por Deus para amadurecer, para ser mulher adulta, para ser uma pessoa forte. Então você não pode viver a sua vida cristã comendo comida pronta, pegando aquilo que outra pessoa já fez. Você precisa aprender a se virar e preparar o seu próprio alimento. Imagina uma pessoa na vida adulta que ela não sabe resolver a comida dela. Ela não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um arroz. Ai, Pri, mas hoje em dia a gente pode pedir de todo lugar. Tá, e aí? E se essa pessoa tiver um imprevisto, ela ficar sem internet, ficar sozinha em casa, ficar sem dinheiro, tiver só ali o que ela comer, ela vai morrer de fome porque ela não sabe cozinhar? E muitas pessoas na vida espiritual correm esse risco. E outro risco que você corre quando você não estuda a palavra de Deus é o risco de ser enganada. Essa última versão da Bíblia que eu li foi a versão da Bíblia Viva, tá? Terceira coisa, então vamos lá. Primeiro hábito, buscar Deus em primeiro lugar. Segundo, estudar a Bíblia, é o que a gente está fazendo. Por exemplo, aqui juntas hoje. Ai, Pri, eu posso fazer isso todo domingo lá na minha igreja? Você come só uma vez por semana? Pensa comigo. A gente estuda a Bíblia só uma vez por semana, então precisa ser algo diário. Você precisa estar ali perto da palavra de Deus todos os dias. Terceiro hábito é o hábito de ler bons livros. Gente, 90% do que eu compartilho aqui com vocês são coisas que eu não tirei da minha cabeça, eu não descobri sozinha. Por exemplo, a explicação que eu dei para vocês sobre Provérbios, capítulo 4, versículo 23, é fruto de outras pessoas que eu fui lendo, fui juntando com as minhas experiências, com outros estudos, mas eu não tirei da minha cabeça. Eu não tenho um dicionário de hebraico aqui dentro que eu mesma escrevi e eu mesma tirei. A gente aprende isso como? Lendo bons livros. Ai, Pri, eu posso aprender isso fazendo curso? Pode. Mas, gente, uma das fontes de conhecimento, de sabedoria mais acessíveis, mais baratas e mais confiáveis são os livros, tá? A gente precisa lembrar o seguinte, o nosso caráter, o nosso coração, ele é alimentado por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos, aquilo que você empresta os seus ouvidos para ouvir, está alimentando o seu coração. Então pensa comigo, adianta uma pessoa, tá? Ela lê a Bíblia todos os dias, mas assim que ela termina de ler a Bíblia, ela abre a televisão dela e fica lá naqueles programas policiais vendo notícias horríveis. Esse coração, vocês acham que ele vai ficar saudável ou que ele vai ficar doente? Pensa comigo se funciona, se faz sentido você dedicar meia hora do seu dia para ler a Bíblia e outras 2 horas dentro do Instagram, vendo vídeo sem pé nem cabeça, vendo perfil de fofoca, vendo umas coisas assim, nada a ver. Vai funcionar? Não vai funcionar. Você constrói com uma mão e destrói com a outra. Você alimenta bem o seu coração, né, com uma mão e você contamina com a outra. É como se fosse assim, ó. Todo mundo já viu esse meme e todo mundo já passou por isso. A gente começa o dia, né, tô focada, tô na dieta, café da manhã bem direitinho. Café da manhã top, tudo aquilo que o Nutri passou e tal, tô vencendo, vou vencer o dia de hoje. Almoço ok, merenda ok, chega no jantar, aí essa pessoa vai lá e pede
uma pizza grande, um refrigerante, uma batata frita, pede um monte de coisa que não tá na dieta. Ela tá fazendo o quê? Está destruindo aquilo que construiu para trás. Então, você precisa cuidar bem daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você lê. E por que eu coloquei aqui ler bons livros? Porque, gente, muito melhor do que a gente tá na rede social é a gente tá agarrada com o livro. Vocês devem ter percebido que nos últimos dias não tô fazendo um monte de stories. Por quê? Porque eu estou me policiando pra entrar aqui na hora que eu for trabalhar. Vou conversar com vocês, vou responder uma caixinha, vou fazer uma live, vou fazer um post e sair. E me alimentar. Por quê? Se eu não cuidar daquilo que eu como, meu coração vai ficar doente. E ainda por cima, eu não vou ter algo de bom pra entregar pra vocês. Vocês estão entendendo, tá? Aí, ó, uma coisa muito importante. C.S. Lewis, ele fala que os livros mais seguros para você ler são os livros mais antigos. Por quê? Porque eles já passaram pelo teste do tempo, pelo teste da crítica, ok? E aí, eles já passaram. Aí, Pri, quer dizer que um livro recente, ele não pode ser bom? Pode. Só que aí, né, a gente não sabe. Ó, a Mari colocou, Pri, faz um post indicando bons livros. Vou fazer. Mas, para quem já não quiser esperar o post, tem um destaque aqui no Instagram, só com os livros que eu indico, tá? E gente, eu indico um monte, estou o tempo todo indicando. Sobre esse assunto, tem um livro, deixa eu ver se ele tá aqui perto de mim. Ai, tá não. Tá ali na estante do outro lado. Que é A Pirâmide da Sabedoria. Eu vou postar ali nos stories pra vocês verem. Que ele fala, o autor fala exatamente sobre isso, tá? Você escolher bem. Não vai sair por aí lendo qualquer livro, minha gente. Ai, a Pri disse que ler livro ajuda. Vou ler 50 tons de cinza. Ô, gente, me ajuda a te ajudar, né? Ai, Pri, eu só posso ler livros que são cristãos? Não, você precisa ter um bom filtro. E aí, Pri, qual é o filtro que eu vou usar para entender se um livro é bom para mim ou não? A Bíblia. A Bíblia sempre vai ser o nosso filtro de tudo. De todo conteúdo, de tudo, né? De todo conteúdo que você assiste, tudo que você vê, de tudo que você lê. Como que eu sei que algo é bom ou é ruim? O que a Bíblia diz sobre esse assunto, ok? Então, tá? De acordo, né, com C.S. Lewis, que era um cara que lia muito, 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 muito. E não só lia, mas escreveu muitos livros maravilhosos, por sinal. A gente precisa... Começa com livros que já foram testados pelo tempo. Livros que outras pessoas indicam. Pessoas que você confia indicam, ok? Eu sempre faço isso. Tem pessoas específicas que eu sigo, que eu percebo que elas indicam. E aí eu vou printando, vou salvando, vou guardando na minha pastinha, ok? Quarta coisa, falar menos e ouvir mais. Tiago, ele diz que se você consegue dominar a sua língua, você vai se tornar uma pessoa perfeita. Então, quanto menos você falar, mais você guarda seu coração. Gente, de verdade, se tiver aqui 2 lições que vocês vão tirar dessa aula é: busca Deus em primeiro lugar e ó, fecha a boquinha. Ah, eu consegui uma grande conquista, não sei o que, vou sair contando pra todo mundo. Não faça isso. Ah, eu tô com um problema, eu tô com um desafio, vou sair desabafando com todo mundo, vou contar minha vida nas redes sociais. Não faça isso. Vai adoecer o seu coração. Então fale menos, escute mais. A gente tá numa época que todo mundo tem uma opinião pra dar. Todo mundo tem que dar opinião. Então, por exemplo, o meu foco de estudo é a Bíblia. A minha linha de pesquisa, aquilo que eu tento descobrir é sabedoria. Como adquirir mais sabedoria? Aí imagina, a pessoa chega aqui e diz assim: ai, Pri, o que você acha? Eu quero o seu posicionamento sobre tal doença. Eu digo, tá, mas eu não sou médica. Eu não estudei pra isso. Então, a gente não precisa ter opinião pra tudo. Você não precisa sair por aí abrindo a sua boca ou, né, no caso digital, usando os seus dedinhos pra digitar sobre tudo. Passa por um filtro. Vamos lá. Vai edificar o coleguinha? Se sim, ok. A sua opinião foi solicitada, aquela pessoa perguntou, que às vezes, né, você faz um post, no final você pergunta, o que você acha disso? Aquela pessoa perguntou a sua opinião na vida real, né? Na vida online, ela perguntou o que você acha? Não, ok. Aquilo vai ferir aquela pessoa, vai magoar, aquela crítica vai derrubar aquela pessoa? Não fale.
Então, a nossa boca, ela tem que servir para edificar. E muitas vezes a gente se mete num monte de confusão porque a gente fala demais. Quinto hábito é o quê? Escolha boas amizades. Pri, como que eu faço para escolher boas amizades? Preste atenção se aquela pessoa tem propósito parecido com o seu e tem valores como os seus valores. Pri, quer dizer que eu vou me isolar do mundo, eu só vou andar com quem conhece a Jesus, com quem acredita na Bíblia? Não, tá? Você pode ter ali um relacionamento com alguém, influenciar bem aquela pessoa, trazer ela para Jesus, mas você vai precisar ter cuidado. Então, por exemplo, tem coisas que eu vivo na minha vida que eu não vou abrir para, por exemplo, uma amiga, uma pessoa que não tem profundidade no caminho ainda com Deus na fé. Que eu ainda tô tentando ganhar ela para Jesus, né? Tem coisas que acontecem na sua vida, no seu coração, que você não pode sair derramando para todo mundo. Você tem que ter sabedoria. As mesas que você senta, as pessoas com quem você convive, elas podem destravar a sua vida para você avançar, ou elas podem travar você por completo, ok? Então, esse foi o quinto hábito. E o sexto e último hábito é: você precisa vestir a armadura de Deus. Como assim, Pri? Você vai ler lá em Efésios capítulo 6, tem lá: capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada da palavra e os pés calçados no evangelho da paz. Eu não consigo aqui te explicar tudo isso, né? Tem até um curso sobre isso, mas a questão é, a gente falou aqui, né, da nossa mente, do nosso coração, de questões emocionais, a gente falou da questão espiritual, sobre buscar Deus, mas uma coisa que as pessoas estão muito desatentas é: existe uma batalha espiritual acontecendo. Ontem mesmo, eu tava conversando com o Técio e ele disse assim: ai, amor, às vezes tal coisa, tal lugar é algo muito pesado. Então, você vai entrando em ambientes, você vai lidando com pessoas que elas têm as questões dela e que, se você não estiver vestida com a armadura de Deus, você pode ser ferida na batalha. Imagina o seguinte: você teria coragem, tá? Pensa comigo, de ser convocada para uma guerra e ir para uma guerra sem treinamento, sem saber mexer, manusear bem uma arma, sem saber se mover no fronte, sem estar treinada fisicamente e psicologicamente falando? Ia funcionar? Você ser esse tipo de soldado? Você ia querer do seu lado no exército? Digamos que você foi lá, entrou no exército, treinou, fortaleceu, treinou o seu corpo, aprendeu a manusear bem, aprendeu as estratégias, treinou a sua mente, passou por todos os testes, um monte de exercício. E aí, lá do seu lado, decidiram colocar, né? Vou me usar aqui como exemplo. Decidiram colocar a Pri, que não tem condicionamento físico. O primeiro estresse psicológico vai, né? Ter uma crise de choro e de ansiedade, que não sabe manusear o armamento, que não entende nada de estratégia de guerra. Qual é o problema, tá? É que, gente, foca aqui no que eu tô falando agora, depois eu repito os hábitos pra vocês, tá bom? Foca aqui no que eu tô falando, você que tá aqui ao vivo comigo. Para de perguntar, ai, qual é esse, qual é aquele, senão você nem anota o que você perdeu, nem entende o que eu tô falando agora. No final vou repetir tudo, não se preocupem, tá? Vou repetir os 6. Então, o que eu tava falando era sobre a guerra. Isso aqui é muito importante. Tem gente que está morrendo no campo de batalha. Por quê? Foi pra batalha, foi pra frente, foi se meter em batalhas sem estar pronta, sem estar preparada e sem estar com armadura. Se meteu em batalhas que Deus não chamou você pra batalhar. Se meteu em coisas que Deus não te chamou e ainda por cima foi destreinada e sem a sua armadura, sem a roupa correta. Muitas pessoas ficam feridas. Gente, eu vou dizer pra você, você passar por uma batalha espiritual, sabendo o que é uma batalha, entendendo o que tá acontecendo, toda vestida, tendo pessoas do seu lado te ajudando nisso, já é difícil, já é perigoso. Imagina você ir pra uma batalha espiritual sem ter proteção nenhuma. Vocês entenderam? Coloca aí pra mim o símbolo do foguinho. Vou repetir aqui os 6 pontos, mas antes de repetir pra gente encerrar, tá? Fazer o nosso print.
eu quero dar um seguinte aviso para vocês, ok? Eu, Pri, tenho um curso sobre batalha espiritual, que dentro desse curso, ele vai te ajudar a resolver alguns desses hábitos que eu falei aqui para você. Lá dentro do curso Batalha Espiritual, tem um estudo de Efésios 6, que você vai estudar a Bíblia, se aprofundar no conhecimento de Deus e vai entender como usar a sua armadura, a armadura da fé, lá dentro. Em cada aula eu tô explicando. O capacete da salvação, a couraça da justiça, tintim por tintim, tem lá dentro explicando, ok? Só que dentro dele, junto desse combo, tem também o estudo do livro de C.S. Lewis, o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é um livro que é de um diabo chefe escrevendo para um diabo estagiário, mostrando como que ele deve tentar o paciente que é o ser humano. Pri, por que é bom eu ler esse livro, eu entender esse livro? Porque você vai entender as estratégias que Satanás usa contra a sua vida. E aí, por que eu tô pedindo para você prestar atenção aqui? Esse combo, nós abrimos acho que um mês atrás, não me lembro agora exatamente, mas nós vamos encerrar ele em breve. Então, tá com a oportunidade aberta e daqui a pouco ele vai ser fechado e não vai mais dar para você entrar, ok? Ele custa só R$ 29,90. O que é que tem lá dentro dele? Tem as aulas sobre cada capítulo do livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um ótimo livro, né? Pri, eu quero saber por onde que eu começo a ler bons livros. Você pode começar por esse. E aí você já vai ter lá o meu acompanhamento, as aulas gravadas, para você entender o que o livro está dizendo, ok? E tem o estudo sobre a armadura de Deus, sobre batalha espiritual. Nós vamos encerrar as inscrições do combo Batalha Espiritual nos próximos dias. E aí você que tá comigo aqui na live do Instagram, para você receber o link, é só você comentar a palavra batalha que vai chegar o link para você. Você que tá assistindo gravado aqui no YouTube, vai ter o link aqui embaixo. Tô avisando antes, tá bom? Para você não perder essa oportunidade. Revisando aqui os 6 pontos, os 6 hábitos que eu falei, tá bom? Para vocês, sobre como fortalecer e como proteger o seu coração. Você precisa buscar Deus em primeiro lugar. E aí, lá no curso, você vai ter ajuda. Por quê? Você vai ter um estudo da Bíblia pronto para você sentar e ir fazendo aula por aula, estudando comigo, aprofundando. Vai te ajudar no seu tempo com Deus, certo? Primeira coisa. Você precisa estudar a Bíblia. Lá no curso vai ter o estudo. O terceiro hábito, você precisa ler bons livros. E, de novo, livro bom é livro que já passou no teste do tempo, passou no teste da crítica. Tem muitos livros recentes que foram lançados que são bons? Tem, mas é mais fácil você conseguir entender, como é que eu posso dizer? Extrair sabedoria, extrair alimento sólido de livros mais antigos. Qual é o desafio do livro mais antigo? Normalmente eles são um pouquinho mais complicados para a gente entender. Então, né? Leia bons livros. Quarto ponto, falar menos e ouvir mais. Quinto ponto, escolher bem as suas amizades. E o sexto e último ponto, tá? É você vestir a armadura de Deus. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero tirar um print aqui com vocês antes de a gente encerrar para você compartilhar aí nos seus stories. E lembre o seguinte, o curso Batalha Espiritual é um combo, tá? Dentro dele você vai ter um curso sobre a armadura da fé e você vai ter um curso, outro curso, aonde você vai estudar comigo, tá? Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. A Bárbara perguntou aqui, Pri, o livro Cristianismo Puro e Simples, ele é ótimo, inclusive a gente tá estudando ele dentro do meu clube do livro esse mês. Gente, eu sou suspeita pra falar de C.S. Lewis, porque, né, meu autor favorito da vida toda, amo todos, indico todos. Alguns são bem mais complicados de entender. Deixa eu ficar quieta pra vocês fazerem um print. Beleza? De 0 a 10, gente, quanto essa aula aqui ajudou vocês? Coloquem aí pra mim, tá? Pri, quero ter o combo da sabedoria, quero garantir a minha vaga antes que você feche as matrículas. Comenta aqui, você que tá no Insta comigo, a palavra batalha que vai chegar, o link pra você, tá bom?
Você que tá assistindo gravado, o link vai estar aqui embaixo e também a gente vai colocar lá nos nossos grupos de aviso. Então, olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Eu espero de coração que essa aula, tá, tenha girado chavinhas aí na sua cabeça, tenha te ajudado a entender melhor a importância e também como que você vai fazer para guardar bem o seu coração, tá bom? Pri, não consegui ver a live toda. De tarde eu vou liberar o replay dela lá no meu canal do YouTube, tá bom? Não fica preocupada que eu aviso nos stories. Coloco o link lá nos stories também pra você poder assistir toda, tá bom? Então, ó, próxima quarta-feira a gente tá aqui junta, 10 e 7 da manhã. Eu espero você, tá? Um beijo bem grande. Deus te abençoe.